A Corte do Tribunal de Contas do Estado reprovou hoje as contas do ex-governador Amazonino Mendes, referentes ao exercício de 2018. A decisão do TCE será agora avaliada pelos deputados na Assembleia Legislativa. Pedaladas fiscais, desvios de finalidade no uso de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, e o alívio dado pelo governo aos devedores. Foram estes os motivos que levaram o Pleno do Tribunal de Contas do Estado a reprovar as contas do ex-governador do Estado, Amazonino Mendes. Com a decisão, o ex-governador poderá ter os direitos políticos cassados e responder pelos desvios de conduta na administração dos negócios do Estado. Relator das contas, o conselheiro Josué Filho apresentou voto favorável à aprovação, mas acabou sendo vencido na discussão por 3-2. Eu não vejo motivos aritméticos na análise orçamentária e execução financeira para tal. Mas os meus colegas fizeram outras pontuações extra às vertentes e às obrigações constitucionais. O parecer do Ministério Público de Contas foi determinante para a reprovação. Segundo a Procuradoria de Contas, o ex-governador registrou nas contas dívidas não cobradas. Essa mágica contábil visava aliviar a situação fiscal do governo. Por causa das pedaladas, Amazonino afirmou durante a campanha do ano passado que a casa estava arrumada. Mas, segundo a atual administração de Wilson Lima, o rombo herdado da gestão dele alcança 3 bilhões de reais. Não tem outro nome a não ser pedaladas. Ou seja, cancelar empenhos para diminuir o percentual que ficaria para o ano seguinte. Isso é inaceitável, isso daí nós não podemos tolerar. Esta foi a primeira vez em 37 anos que um chefe do Executivo teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O parecer será enviado à Assembleia Legislativa para votação e só depois será encaminhado à Corte Eleitoral do Estado do Amazonas. O relator das contas de 2017, o conselheiro Júlio Pinheiro, comparou a dívida ativa entre os 2 anos. Em 2017, empresas deviam ao erário aproximadamente 5 bilhões de reais. Em 2018, a dívida aumentou em mais de 1,5 bilhão, um crescimento de 30%. Em 2017, o Estado até conseguiu recuperar 37 milhões das empresas devedoras. Já em 2018, a recuperação foi mínima, pouco mais de 1 milhão de reais. Entre as principais empresas devedoras estão a Petrobras, a Amazonas Energia e a Humanizare, que administra os presídios do Estado. Juntas, as 3 empresas devem mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos do Amazonas. O parecer do Tribunal de Contas será apreciado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Os parlamentares podem votar contra ou a favor da decisão da Corte de Contas. Em entrevista a um site de notícias, Amazonino Mendes considerou a reprovação das contas um excesso absurdo de zelo do Tribunal de Contas e disse que se sente injustiçado com a decisão. O Ministério Público do Estado do Amazonas, com o apoio da Polícia Civil, deflagrou hoje pela manhã a Operação Bilhete Premiado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de ex-diretores da Superintendência de Habitação do Amazonas, na gestão de Davi Almeida. Tráfico de influência, fraude e dispensa indevida de licitações. Esses são os crimes apontados pelo Ministério Público contra Nilson Cardoso, Leandro Xavier e José Júlio César Correia, todos do alto escalão da Superintendência Habitacional do Amazonas, na gestão do ex-governador Davi Almeida. Eles contrataram uma empresa de consultoria mineira sem licitação. A empresa ESO deveria realizar serviços de recuperação de valores junto à carteira do Fundo de Compensação de Variações Salariais, gerido pela Caixa. Mas uma fraude foi identificada no contrato. Apenas pela identificação e sem qualquer recuperação para o Estado, a empresa receberia 5 bilhões de reais. Chama mais atenção os valores vultosos, realmente muito significativos, com valores assim tão altos, deveria ter um rigor muito maior. De acordo com as investigações do Ministério Público do Estado, a contratação da empresa não demonstrava nenhum interesse para a sociedade, apenas para os ex-diretores da Superintendência de Habitação. Nem a empresa e nem eles chegaram a receber qualquer tipo de valor. Mas a empresa continua brigando na justiça para receber esse dinheiro. Na verdade, isso se tratava de uma fraude e com isso o que se observou é que foi uma contratação para nada. Esse era o verdadeiro objetivo, um assalto aos cofres públicos, onde o povo do Amazonas ia ser prejudicado.
Há indícios de que havia influência indevida nas decisões da SUAB praticada por José Júlio César, que estava fora de qualquer cargo na SUAB, mas passou a advogar para a empresa contratada. Ele tinha a promessa de receber 200 milhões de reais a título de prêmio. Uma quarta pessoa está sendo investigada. A empresa possivelmente deve ser alvo de investigação. Segundo o MP, não há indícios do envolvimento de Davi Almeida com o caso. Em nota, Davi Almeida afirma que apoia as investigações do Ministério Público e espera que os investigados tenham direito à ampla defesa. Ele também alega que não é alvo das investigações e que a Secretaria de Habitação do Amazonas tem autonomia administrativa. Pelo menos 1.000 funcionários que ocupam cargos comissionados do governo do Amazonas podem ser cortados da folha de pagamentos do Estado. Desde o início do mandato, Wilson Lima tem enfrentado dificuldades financeiras com a baixa arrecadação. Gabriela Moreno tem as informações. É isso mesmo, a situação é por conta da baixa arrecadação do Estado. No primeiro quadrimestre de 2019, o Amazonas teve um déficit de 406 milhões de reais. A probabilidade, segundo um estudo realizado pelo setor analista do Tesouro Estadual da Cefaz, é de um rombo de mais de 1,5 bilhão de reais até o fim do ano. O governo afirmou em nota que o resultado apresentado pela Cefaz é real e que não terá dinheiro para pagar os funcionários a partir de outubro, mas que está tomando medidas para equilibrar as finanças, como a redução de gastos e empréstimos aos bancos federais. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Em Parintins, a prefeitura do município vai pagar à cantora Anitta R$500 mil por apenas 1 hora de show. O anúncio dessa contratação da artista repercutiu de forma muito negativa entre a população, que reclama da falta de assistência em uma série de serviços públicos. Em muitos bairros da cidade, as ruas estão assim, repletas de lama, mato e muito lixo. A Rua 6 do bairro Itaúna 2 está sem condições de tráfego de veículos. Mas apesar de todos esses problemas de infraestrutura, o prefeito do município, Frank Bigarcia, vai pagar R$500 mil à cantora Anitta para se apresentar na festa dos visitantes que antecede o Festival Folclórico de Parintins. Essa moradora ficou indignada com o valor tão alto do cachê. Eu acho um absurdo. Eu acho uma falta de respeito conosco, que somos cidadãos e cidadãs parintinenses, pagamos nossos impostos e acredito que a gente merece ter uma atenção especial. Mas gastar R$500 mil... Para o jornalista Floriano Lins, o cachê da cantora é uma afronta ao contribuinte. Disparate, né? Uma falta de respeito ao contribuinte, ao dinheiro público. A gente sabe o esbanjamento que há, todas essas verbas. Depois está dizendo, olha, se gastou milhões no festival folclórico, para quê? Enquanto isso, a cidade continua abandonada. A cidade continua realmente sem o devido respeito da administração pública. Então a gente não pode aceitar esse tipo de afronta aos cofres públicos. As promotoras de justiça Lília Almeida e Marina Campos disseram que já notificaram a prefeitura para que forneça toda a documentação referente ao contrato da cantora com o município. O Ministério Público Estadual quer detalhadas todas as informações referentes ao show de Anitta em Parintins. Essa documentação deverá ser entregue até a próxima semana. A quantia a ser paga à cantora foi publicada no Diário Oficial de Parintins no último dia 26 de abril. Este ano, a festa dos visitantes será realizada no estádio Tupi Cantanhede, no dia 27 deste mês. É a segunda vez que a Anitta se apresenta no evento. Em nota, a Prefeitura de Parintins disse que as atrações são pagas em parceria firmada entre o governo do estado e a iniciativa privada. E no próximo bloco, homens casados poderão ser ordenados padres pela Igreja Católica. O tema vai ser discutido em uma reunião de bispos com o Papa Francisco. É já já.